Muito bem, chegamos para o nosso segundo bloco e agora a gente começa a ver o que o Código de Ética fala sobre moralidade administrativa. Vamos lá. Em primeiro lugar, a regra que aparece demais nas provas sobre moralidade e que eles costumam cobrar bastante no Código de Ética é esse inciso 2, onde o Código de Ética vai dizer que o servidor nunca poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Isso aqui é importante você ter bem gravado, vamos dizer assim. Por quê? Porque na decisão, se você está diante de uma decisão a ser tomada, além de você analisar aspectos de legalidade e mérito, como assim? Além de você analisar se o ato é, vou puxar uma setinha para cá, além de analisar se o ato é legal ou ilegal, justo ou injusto, e também, além de analisar se o ato é conveniente ou oportuno, você também tem que analisar e, de acordo com o Código de Ética, você deve se deter principalmente, olha só, principalmente se fazendo a seguinte pergunta: esse ato, ele é ético? Ele é moral? E a partir daí você vai poder tomar a sua decisão. O que o Código quer dizer é o seguinte: não basta que o ato seja legal, justo, conveniente e oportuno. É preciso que, além disso, ele também seja um ato ético, que ele também seja um ato moral. Tudo bem? Ah, pessoal, como assim? Me dá um exemplo, não estou entendendo. Como é que um ato pode ser ético? Como é que um ato pode ser legal? Como é que um ato pode ser conveniente e oportuno e não ser moral? Simples. Você tem um exemplo do seu dia a dia, da sua atualidade. A presidente, Dilma Rousseff acabou de, um tempo atrás, uns dias atrás, acabou de nomear o Lula para ministro da Casa Civil. O que acontece? Esse ato foi conveniente? Foi muito conveniente, porque ele acabou se livrando da jurisdição do Sérgio Moro e foi para a jurisdição do STF. Então ele se livrou do Sérgio Moro, foi conveniente. Em relação à legalidade, não pode se atacar a legalidade do ato, tendo pelo menos na primeira análise, porque a decisão sobre quem vai ocupar um cargo de ministro é da presidente. E ela nem precisa ter uma justificativa, uma motivação expressa nesse sentido. Ela quer nomear o fulaninho, vai nomear o fulaninho. O problema é, apesar de ser um ato, certo, sim, muita gente discorda, eu mesmo discordo que seja um ato totalmente legal porque houve desvio de finalidade. Mas mesmo que você não acredite que haja desvio de finalidade, que ele não tenha ido só para se livrar da cadeia e tenha ido para ajudar o país, dá até graça de falar isso, mas tudo bem. Se você acredita nisso, tudo bem, o ato é legal. Você pode até achar que o ato foi justo. Conveniente, não há dúvida que foi conveniente e bem oportuno. Porém, o fato de ela nomear o cara para ele se livrar, para dar a ele foro privilegiado, conforme foi já aprovado, inclusive por conversa telefônica deles próprios, não foi um ato ético. Isso foi um ato totalmente imoral, um ato totalmente antiético. Beleza? É um exemplo. É um ato que é legal, é justo, é conveniente, é oportuno, mas não é moral, mas não é ético. Beleza? E como na prova você vai saber para você poder marcar a questão certa sobre isso? Olha aqui, inciso 3. A moralidade administrativa é o equilíbrio entre legalidade e finalidade. Você deve juntar os seus conceitos de moral comum e acrescentar a isso uma finalidade, olha aqui, pública. Por exemplo, voltando ao exemplo lá da nomeação. Se ela quis nomear o cara porque ela achou correto, tudo bem. Mas a finalidade para a nomeação tem que ser uma finalidade pública. Tudo bem? E ela tem que provar essa finalidade. Enfim, por isso, a moralidade administrativa vai ser uma moral comum mais finalidade pública. Como isso funciona? Imagina a seguinte situação. Olha, você tem aqui o seu José. Seu José é um homem honesto. É um homem, vamos botar aqui, um cara bem religioso. E que é bem apegado à sua religião, e toda a sua honestidade, toda a sua ética se baseia na religião dele, beleza? Ele cumpre todos os códigos morais da religião que ele pratica. O seu José fica responsável pelo setor de licitação do órgão onde ele trabalha. Ele chegou lá no
no tribunal, no INSS, chegou no órgão onde ele trabalha lá e falou o seguinte: ó, você agora, seu José, é responsável pelo setor de licitações. Você vai julgar licitações, etc, etc. E aí chega aqui um terceiro e tenta persuadir o José a favorecer essa empresa dele. Ele quer favorecimento da sua empresa nessa licitação. Ele quer participar da licitação mesmo sem ter capacidade para vencer a licitação. Ele quer um favorecimento. Você sabe que favorecer alguém na licitação é ato ilícito. E o cara pede. E o seu José, muito religioso, fala o quê? Não, eu não vou favorecer você na licitação. E ele diz o seguinte, ó. Ele diz não, porque o meu pastor disse lá na igreja que isso aí é errado, que isso aí é um pecado. Se eu fizer isso, eu estou pecando. Se o seu José fala, eu não vou fraudar a licitação porque é pecado, aí eu te pergunto, isso foi um ato ético do ponto de vista do Código de Ética, do Decreto 1171? Sim ou não? De acordo com o decreto, de acordo com o Código de Ética, a atitude do José foi um ato ético? Sim ou não? Você deve estar pensando, pô, não, porque ele disse que é pecado. Pecado é o quê? É a moral comum dele. Ninguém está obrigado a achar que é pecado o que ele acha que é pecado. Certo? Só que olha só, ele ter dito que é pecado realmente é moral comum. Só que ele deixou o quê? Ele deixou de fraudar a licitação. Tendo ele deixado de fraudar essa licitação por conta dessa moral comum dele, ele acrescentou à sua moral comum o quê? A tal da finalidade pública. Se ele acrescentou a finalidade pública aos seus conceitos de moral comum, o resultado disso é o quê? Finalidade pública mais moral comum, qual é o resultado? É isso mesmo. Como resultado, você tem um comportamento ético de acordo com o decreto 1171, no seu inciso 3. Beleza? Presta bem atenção nesse exemplo. Fixa bem esse exemplo. Porque eu já vi cair em questões de prova do CESP algo parecido. Não essa história toda que eu contei, mas uma coisa parecida. Salvo engano, a questão falava o seguinte: o servidor que preserva seus valores, bem como os da instituição onde trabalha, age de maneira ética. Correto, porque ele preservar os próprios valores e também preservar os valores da instituição onde trabalha é uma conduta ética de acordo com a ética no serviço público. Beleza? Então vamos continuar aqui. Moralidade é um fator de legalidade. Por que isso é importante, professor? Porque é o seguinte, você lembra das suas aulas de direito administrativo que o princípio da moralidade significa o quê? A gente pode colocar aqui como uma regra básica do princípio da moralidade é o quê? Aquela frasezinha que vem lá do direito romano, muito famosa. Nem tudo o que é legal é honesto. Certo ou não? Nem tudo que é legal é honesto. Se você pegar essa frase, você tira a seguinte conclusão. Você chega à seguinte conclusão. Se um determinado ato é legal, ele pode ser um ato moral, ou melhor, vamos botar aqui. Ele pode ser um ato ético, ou pode ser um ato antiético. Certo? Beleza. Então, se a gente pensar assim, olha só, você pode ter um ato que é legal e ao mesmo tempo é antiético? Posso. Então, legalidade não é fator de moralidade. Mas o que a gente está vendo aqui é o contrário. Ele diz que a moralidade é um fator de legalidade. Significa que, se um ato, sendo legal, ele pode ser ético ou não, se você tem um ato que já é moral, que já é ético, ele se torna legal. Todo ato ético é legal, automaticamente, entre aspas. Porque é isso que ele está dizendo. A moralidade atua como um fator de legalidade. Beleza? Isso é o que o Código de Ética está dizendo. Tudo bem?
Muito bem. E para finalizar essa parte aqui, ele fala o seguinte, ó, a publicidade dos atos administrativos atua como um requisito de eficácia e de moralidade. Por que isso? A gente vai ainda estudar um pouco sobre ato administrativo, mas eu vou apagar aqui só para a gente ter uma noção melhor, porque tem muita coisa escrita, né? Como é que ele fala que publicidade é um ato... Melhor, a publicidade é um requisito de eficácia e moralidade? Porque é simples. Quando o ato é publicado, ele passa a iniciar... Ó, aqui você inicia a produção de efeitos do ato. Inicia-se a produção de efeitos do ato. Começa ali a sua produção de efeitos. Então o ato só vai passar a produzir efeitos a partir do momento que ele é publicado. Quer um exemplo? Nomeação. Quando você estuda na Lei 8.112, deixa eu botar a tela branca. Quando você estuda na 8.112, você tem o prazo aqui. Vamos de novo. Cara, além da linha ter ficado uma horrível, ela tirou o quadro. Vamos lá. Quando você estuda na 8.112 é o seguinte, ó, você tem a nomeação. Depois de 30 dias você tem a posse. E depois de 15 dias você tem o exercício. Então vamos lá. Nomeação para posse, 30 dias. Posse para exercício, 15 dias. Isso conta a partir do quê? Se a questão de perguntar, a nomeação, melhor, depois da nomeação, conta-se 30 dias para posse, esse prazo aqui de 30 dias começa a contar a partir de quando? Começa a contar a partir da publicação, ó, da publicação da nomeação. Quando a nomeação é publicada, aonde? No Diário Oficial, aí sim começam a correr os 30 dias, até a posse. Quando a posse é publicada no Diário Oficial, começa a correr os 15 dias até o exercício. Beleza? Porque o ato ele pode ser praticado num dia e só ser publicado no outro. Normalmente é assim que acontece. E, sendo assim, a produção de efeitos começa a correr só depois que o ato é publicado. Um outro exemplo. Você tem um juiz lá publicando uma sentença. Aí, dependendo do processo, você tem um certo prazo para o quê? Para a parte apresentar o seu recurso. O recurso, dependendo do processo, pode variar. Pode ser 15 dias, podem ser 8 dias, podem ser 10 dias. Esse prazo começa a correr de quando, gente? Quando essa sentença ela é produzida pelo juiz. O juiz deu a sentença hoje e começa a correr os 15 dias? Não. Quando a sentença, de novo, é publicada no Diário Oficial, aí começam a correr os 15 dias. Beleza? Essa questão de contagem de prazo é importante e pode aparecer em prova. Beleza? Por isso, ele fala que ali vai ser um requisito de eficácia, porque aí começa a produzir os seus efeitos. E por que também a publicidade é um requisito de moralidade? Simples, porque se eu não posso publicar, eu não poderia fazer. Beleza? É uma frase, salvo engano, do Kant, né, Immanuel Kant, que ele diz que se você não pode fazer, melhor, se você não pode dizer que fez, é porque você não pode fazer. Então, é uma regra básica de ética. Então é o seguinte, lembra você aí que está me ouvindo e é por acaso uma menina, uma senhora ou, né, uma moça. E você tem um namoradinho. E você um dia pega o celular do namoradinho e fala, eu quero ver seu WhatsApp. Aí ele fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Se o Boff, se o Nen, se o Bill fala, não pega o meu celular e não veja o que tem nele, você suspeita que haja o quê? Bom, eu não sei o que vai ter lá, pessoal, mas eu sei que não é nada moral. Por quê? Porque se não há publicidade, é muito difícil haver moralidade. Tudo bem? Os meninos se identificaram agora, hein? Continuando. Estamos aqui, ó. Servidor e o atendimento ao público. Essa é a parte que a gente está comentando no início da aula, né? O seu relacionamento com o servidor, melhor, o seu relacionamento com o usuário de serviço público. Primeira e principal regra em relação ao seu relacionamento com os outros, com os usuários. Qual é? Que todo usuário, todo cidadão tem direito à verdade. Todo cidadão tem direito à verdade, mesmo que essa verdade seja contrária ao seu interesse, o do usuário, ou ao interesse da administração. Isso é importante você entender por quê. Porque
você sendo um servidor público, você não é necessariamente, ou em última análise, você não tem que atender os interesses da administração. Você, como servidor, você tem que atender sempre, você como servidor público, o seu dever é atender qual interesse? Principalmente, em última análise, em todas as hipóteses, você tem que atender ao interesse público. E o interesse público é o quê? É um interesse que não pertence a ninguém exclusivamente e, ao mesmo tempo, pertence a todos. É um interesse que não se restringe a um único indivíduo ou a um único grupo de indivíduos. Ele se espalha e ultrapassa essa esfera de individualidade. Por isso, você, sendo servidor, atende interesse público. O que não necessariamente, interesse público não necessariamente é a mesma coisa que interesse da administração. Pode ser que seja, mas não é necessariamente assim. Beleza? Toma cuidado, porque se a prova disser que você tem que atender o interesse da administração, tem que atender o interesse do governante, coisa do tipo, está errado. Alguns pode até estar certo, mas nesse caso o servidor público está errado. Tudo bem? Beleza. Qual é a proibição correspondente a isso? Ora, se eu tenho direito à verdade e, anote-se, que esse direito à verdade é um direito absoluto. É difícil você ouvir no direito que alguma coisa é absoluta, né? Mas no caso do direito à verdade é um direito absoluto. Por quê? Porque não há nenhuma ressalva a esse direito. Se você tem direito de receber a verdade, quer dizer que o servidor tem o dever de fornecer a verdade. E não há no Código de Ética ou em outra lei nenhuma ressalva a essa questão de divulgar a verdade. Beleza? Tem um sigilo, mas o sigilo você não está sendo, não é uma ressalva à verdade, é uma ressalva à publicação da informação, é diferente. A verdade está lá, você não pode publicar, porque é uma coisa sigilosa. Mas alterar a verdade, alterar o teor dos fatos, você nunca pode fazer. Beleza? Por isso eu tenho aqui as seguintes vedações correspondentes, olha só. Primeira proibição é alterar ou deturpar o teor de documentos que devam ser encaminhados a providências. Aqui você tem que ter um cuidado que eu vou te dizer agora há pouco. Outra proibição é iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento. Percebe? Tanto conseguir iludir como a tentativa de iludir alguém é proibida e punida pelo Código de Ética. Agora, em relação a essa alterar e deturpar teor de documentos, é o seguinte: por que você tem que ter atenção aqui? Porque o verbo utilizado nesse caso é o verbo alterar e o verbo deturpar. Por quê? Lá em outro ponto do Código de Ética, ele fala que o servidor poderá retirar documentos da repartição, se ele tiver autorizado, pela lei. Se houver autorização legal, ele pode retirar os documentos, mas alterar e deturpar, nunca, nem com autorização. Até porque você nunca vai ter autorização da lei para infringir a lei, né? Vamos lá? Por isso, aqui você tem essa questão aqui da verdade. Prosseguindo, cortesia no atendimento, olha aí. Tratar mal o usuário significa causar-lhe dano moral. Se você tratar mal o usuário, não dá atenção a ele, se você trata ele de qualquer jeito, se você trata com algum preconceito, você causa ele dano moral. Agora olha essa. Inciso 10. Deixar as pessoas esperando pelo serviço formando longas filas não é só um dano moral, é um grave dano moral. Aí eu sempre brinco com a galera, parece que a pessoa que escreveu isso estava na Suíça, estava na Dinamarca. É possível, porque em qualquer lugar aqui do Brasil onde tem um órgão público tem fila. Porque você não tem o tanto de servidores que precisa para atender todo mundo. Não é? Mas vamos lá. A ausência injustificada ao serviço é um fator de desmoralização para o serviço público. Professor, quer dizer que eu não posso nem faltar? Pode, se você justificar a ausência. Porque olha só, o que o código está punindo não é qualquer ausência, é a ausência injustificada ao serviço. É isso que causa a desmoralização para o serviço público, e não toda e qualquer ausência. Cuidado por quê? Uma vez eu ouvi o SESC perguntando o seguinte, a ausência por qualquer motivo, é fator de desmoralização.
Qual cuidado você tem que ter? Quando ele fala ausência por qualquer motivo, dá a entender que não tem uma causa justificadora para você faltar. Você faltou por qualquer coisa, mas não é isso. O que ele quer dizer é essa ambiguidade que ele quer provocar mesmo. Mas o que a questão quer dizer é o seguinte, qualquer tipo de falta é fator de desmoralização, e não é. Somente as faltas injustificadas é que são fatores de desmoralização. Tudo bem? Toma cuidado com o CESP, porque ele, além de te cobrar o conhecimento específico da matéria, ele muitas vezes joga essas ambiguidades no texto e que acabam te quebrando. Por isso que é importante demais vocês terem um treinamento bom em português. Beleza? Mas vamos continuando. Continuando falando das regras deontológicas, tá aqui. Esse é o slide que a gente vai falar, mas eu vou pedir licença a vocês fazer um quadro branco, porque vocês estão recebendo aí o slide como anexo. Então vocês podem consultar depois. Eu vou botar aqui como esquema porque fica mais fácil da gente raciocinar. Em relação ao relacionamento dos servidores com os seus colegas de trabalho, você tem que entender a seguinte coisa. Olha só. Está aqui o servidor. Quando ele se relaciona com os seus superiores hierárquicos, você tem uma regra. E quando ele se relaciona com os seus colegas de trabalho, a regra muda. Por quê? Porque quando você está se relacionando com os seus superiores, a regra é que você deva obedecer. A regra é a obediência. A regra é acatar as ordens, é cumprir as ordens. Agora, excepcionalmente, é claro que você pode e deve, na verdade, o quê? Descumprir as regras quando? Quando a ordem que você receber for ilegal, imoral ou, como o código fala, aética. Pode substituir por antiética, não tem problema. Se a ordem for ilegal, imoral e antiética, você tem 2 deveres a partir de agora. O primeiro dever seu é desobedecer a ordem. É isso mesmo, desobedecer. E, além de desobedecer, você tem o dever de denunciar essa ilegalidade que você tomou conhecimento. Certo? Muito bem. Isso é com o chefe. E por que é assim, professor? Porque entre o servidor e o seu superior, existe uma relação de hierarquia. E essa hierarquia tem que ser obedecida. Mas essa regra, de novo, não é absoluta. A regra é obediência, mas tem a exceção, que é quando a ordem for ilegal, imoral ou aética. Em relação ao colega de trabalho, não é assim. Por quê? A regra no meu relacionamento com os meus colegas de trabalho não é obediência, porque não tem relação hierárquica entre os meus colegas. A regra é o quê? É trabalhar com harmonia e respeito. Essa é a regra. Você tem que trabalhar com harmonia e respeito com seus colegas, colaborando para o bem do serviço público. Mas também tem uma exceção. Quando que é a exceção? Quando esse meu colega pratica qualquer tipo de irregularidade, qualquer que seja. Se eu tomo conhecimento de uma irregularidade praticada por um colega de trabalho meu, aí surge para mim um dever. Qual o dever? O dever de denunciar esse colega para a autoridade superior. E por que eu devo denunciar tanto, professor? Eu tenho que denunciar o cara que é o meu chefe. Eu tenho que denunciar o meu colega. Por que o código manda eu ser tão X9 assim? Porque tem uma regra do código que proíbe o servidor de ser conivente com erros em função do seu espírito, em função de um espírito de solidariedade. Porque o código entende o seguinte: você é servo do interesse público. Sendo assim, se você é conivente com um ato que atenta contra esse interesse público, você está sendo conivente, logo você participa do ilícito. Beleza? Então, é isso. Viu a irregularidade sendo cometida, tem que denunciar. Ah, professor, mas eu não vou fazer isso. Aí é contigo. Mas na prova tem que falar que vai fazer isso. É isso que tem que marcar na prova.
Se você tomar conhecimento de uma irregularidade, seu dever é denunciar. Beleza? Com isso a gente fecha essa parte aqui, né, dessa realidade de servidor, ou de relacionamento com os seus superiores e tal. Agora, essa parte aqui é interessante também você ter, porque isso é meio fanista, meio irreal, mas tá no código, então você tem que saber. O servidor tem que ter consciência de que sua atividade é de grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Beleza? E é mesmo, tá? Porque você tem que entender que você, como servidor, por menor que você seja na hierarquia, você é importante para o todo. Você é importante para um bom funcionamento do serviço público brasileiro. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora, a gente passa a falar dos deveres fundamentais do servidor. A gente fechou a parte de regra deontológica, agora a gente entra no inciso 14, que fala desses deveres fundamentais. Esse dever de obediência, a gente já até falou. Olha aí, a regra está no inciso 11, que fala da relação com o servidor hierárquico, com o seu superior hierárquico. E a exceção é, você tem que ter respeito sim, porém sem temor de representar contra abusos. E também resistir, o teu dever é resistir a todas as pressões imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Beleza? Tranquilo. Essa parte a gente já viu, por isso que eu passei rapidamente. Aí que ele fala aqui, ó, 15, inciso C. O servidor é proibido de ser conivente com erros em função de seu espírito de solidariedade. O dever de urbanidade, eu vou deixar para a gente falar no próximo bloco. Tudo bem? Vamos dar uma pausa, bebe uma aguinha e volta para a gente continuar vendo essa teoria de ética no serviço público. Beleza? Aquele abraço.